Boa noite, galera. Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos fazer 2 blocos sequenciais, tá? Depois vocês ficam com o Cássio aí nos próximos 2 blocos. Bom, vamos lá. Mudando um pouco de tópico, nós vamos falar um pouco de fatorial e número binomial. Em si, essas matérias não vão cair aplicadas assim na prova. É uma questão, sei lá, uma equação misturada com fatorial. A ideia não é essa. Até porque a ideia do Enem é colocar coisas cotidianas. Então, ele vai colocar uma situação que você vai ter que resolver usando o quê? Métodos da análise combinatória. Só que quando você vai mexer com a análise combinatória, você vai cair em quê? No fatorial. Então, você precisa ter uma noção do fatorial, do número binomial. Primeiramente, agiliza questões. Dá para você dar uma simplificada, saber como você pode simplificar, ou até mesmo questões que você acha que você só daria resposta por, como caiu há uns 3 anos atrás, por multiplicação, de repente ele cobrou a resposta por binomial. Na última questão também, do ano passado, na última prova, aquela questão que falava do caminhãozinho, tinha um caminhão cegonha com 10 caminhãozinhos pequenos de brinquedo na carroceria. E se você tacasse, era um exercício de combinação completa. Se você tacasse direto na fórmula da combinação completa, o que você colocasse na fórmula não ia estar lá. Ele usou uma propriedade do complementar do número binomial. Então, muita gente pode ter se perdido, tipo assim, não é isso. Então, já causa uma insegurança. Então, é bom conhecer essas propriedades antes da gente começar o quê? Mexer em si com a análise combinatória. Então, são matérias que são pré-requisito para a gente mexer com a análise combinatória. Bom, vamos ler a primeira questão, vamos abordar a situação e ver a simbologia e trazer para cá e vamos dar uma mexida nesse conteúdo. Pode colocar a primeira questão na tela. Questão 8 me diz o seguinte: suponha que, aí eu tenho aqui um parentezinho com N e umzinho embaixo, mais outro parênteses com N e o 2, e assim vai até chegar N, isso vai dar 8.191. O valor de N será, bom, voltemos aqui no quadro. Então, a primeira coisa que apareceu para a gente foi uma simbologia dessa forma, né? N e o númerozinho aqui embaixo, que agora eu vou chamar de P. Isso aqui é um número binomial, que ele significa o quê? Ele mostra que a relação dos números, onde N e P são números naturais, então vamos colocar aqui N e P. No caso aqui, pertence ao conjunto dos números naturais. Tá aqui. Só relembrando, o que são os conjuntos naturais? São aquele conjunto que a gente usa para quantificar as coisas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, não admite negativos, não admite números quebrados. Beleza. Então, NP tem que pertencer o quê? Aos naturais. E tem a seguinte relação, que N, P, N menos P, ou seja, existe uma relação entre eles e eles se relacionam dessa forma. Aí você me pergunta, piorou agora, apareceu uma exclamação junto dos possíveis números? Gente, essa exclamação aí significa o quê? Fatorial. Então vamos definir fatorial, conhecer fatorial e voltamos em si o quê? Para o número binomial. Até porque o fatorial é um pré-requisito também para a gente ver números binomiais. Então antes da gente ver números binomiais, a gente já tem que conhecer o quê? Qual a definição de fatorial? Então, vamos mexer agora com o fatorial. Bom, tenho aqui fatorial. O que seria fatorial? Que tem por símbolo uma exclamaçãozinha acompanhada do número. Gente, fatorial é um produtório de um número vezes o seu antecessor, até chegar no número 1. Exemplo. O que significa fatorial? Por exemplo, 3 fatorial. Isso implica em quê? Em 3 vezes o seu antecessor, até chegar no 1. Então, é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá o quê? 6. Bom, se eu estiver falando, então, 4 fatorial. Isso aqui é o seguinte produtório. Quando eu falo produtório, é uma sequência de números se multiplicando, né? Então, eu tenho aqui 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que isso aqui vai dar 24. Bom, isso é o fatorial. Mas eu posso ter que desenvolver isso até o número 1? Não, eu posso parar na metade do caminho. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó,
6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Posso parar no 3 fatorial. Até porque se 3 fatorial é isso aqui, se eu substituir isso aqui no 3 fatorial, vai ficar o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Correto? Bom, então tá aqui. Esse é o fatorial. Aí você pensa assim, pô, mas se eu tiver 0, se eu tiver 1, vou ter problema. Aí existe o quê? Umas definições em cima de fatorial. Por definição, então vou colocar aqui, definição. Por definição, nós temos o seguinte, que 0 fatorial vale 1 e 1 fatorial vale 1. Correto? Bom, tá aqui. Com isso, eu também posso fazer o quê? Se eu posso parar, posso desenvolver, posso parar, é muito comum, quando eu tenho divisões entre fatoriais, eu simplificar dessa forma. Por exemplo, imagina que eu tenho o seguinte, 8 fatorial dividido por 4 fatorial. Uma hipótese disso aqui, bom, vocês vão ver que o fatorial, ele cresce muito rapidamente. 3 fatorial, 6. 6 fatorial já é 720. Ou seja, se eu pensar em 8 fatorial, já passou de 1000. Então, para a gente não trabalhar com esse número muito grande, eu posso fazer o seguinte. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, para que, pum, no 4 fatorial, dividido por quem? Opa! 4 fatorial. Bom, se eu tenho aqui 4 fatorial com 4 fatorial, isso aqui é só uma simbologia, mas ele significa uma constante, né? Então eu posso simplificar, posso cortar, não posso? 4 fatorial, 4 fatorial. Então, no final das contas, eu vou ter aqui 6 vezes 7 vezes 5, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, correto? Bom, do contrário também posso fazer, posso partir de um produtório e representar isso por uma divisão de o quê? De fatorial. Foi que uma questão do Enem cobrou uma vez. Uma questãozinha que falava assim, há 3 anos atrás. Eu tenho 7 pessoas para ocupar as vagas de um avião. Então, e tem 9 vagas. Quantas formas essas pessoas podem sentar? Ou seja, o primeiro vai sentar. Quantas possibilidades de escolha ele tem? 9. O segundo vai sentar 8. O terceiro, 7. Então a resposta ficaria assim. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Está aqui. Essa é a possibilidade da primeira pessoa, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima pessoa sentou. Tinha 3 possibilidades no final. Beleza. Só que, depois de você calcular, interpreta toda a questão, tá certo, você chegou nisso aqui, você vai fazer o quê? Calcular quanto que vale isso. Só que se você olhar essas respostas, você nem precisaria multiplicar isso, porque nenhuma resposta estaria o quê? Um número absoluto. Todas as respostas estavam em função de fatorial. Então você tinha que reescrever isso em função do quê? De fatorial. Vamos lá, analisar aqui de cima. Bom, se eu tenho 8, 7, 6, 5, parei no 5 porque eu cortei o 4, então quem seria o próximo número aqui teria que ser o elemento que eu vou cortar, né? Então, poderia reescrever isso assim, 9 fatorial sobre 2 fatorial. Bom, ficou com dúvida? Vamos testar. Eu estou dizendo que 9 fatorial vezes 2 dividido por 2 fatorial é isso aqui. Então, eu tenho aqui 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Bom, 9 fatorial é o quê? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Vou parar no 2 fatorial para cortar com o de baixo. Sobre 2 fatorial. Posso cortar esse fatorial com esse, vai sobrar o quê? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é a nossa resposta. Então, a gente utiliza o fatorial também para simplificar a resposta, quando elas podem ser um valor o quê? Muito alto. A gente pode escrever o quê? Em função de fatorial. Então, tá aí o quê? Uma ideia do fatorial. Bom, já temos uma noção do que é o fatorial, vamos em cima agora do quê? Do número binomial. Bom, vou dar uma limpada aqui para a gente rascunhar um pouco esse número binomial.
Bom, agora vamos mexer com o número binomial. Eu estou dizendo que o número binomial são dois números naturais que eles se relacionam o quê? Dessa forma. Então, um exemplo seria isso aqui. Se eu tiver 6, 4 aqui no nosso número binomial, isso implica que eu vou ter 6 fatorial sobre aqui o número de baixo, que é 4 fatorial, aqui vai ficar o quê? 6 menos 4, né? Que dá, vou colocar assim, 6 menos 4 fatorial. Que isso aqui é 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Simplificando, resolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte, vou até mudar de cor. 6 vezes 5 vezes 4, posso desenvolver até o 4 fatorial. Dividindo aqui, eu vou ter 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Posso simplificar 4 fatorial com 4 fatorial, nós vamos ter o seguinte. 6 vezes 5, 30, 2 fatorial é 2, 30 por 2 dá 15. Então, a resposta é 15. Aí você olha essa formulazinha,